Vários países do mundo estão em uma mesma corrida, uma corrida para descobrir uma vacina contra o coronavírus, um tratamento que seja o mais eficaz para derrotar a doença naquela população infectada, mas também uma corrida para identificar a melhor estratégia de abertura de comércio, de escolas, flexibilização da economia, Sami. Pois é, aquela história, é um olho no peixe, outro olho no gato, não dá para abandonar nenhum dos pilares, nem a saúde, nem a economia. A grande discussão é como fazer isso, e esse é o tema de hoje do Cafeína. Roda a vinheta. Muito bem, Sami, antes da gente mergulhar nesse assunto e apresentar algumas estratégias de países para ver quais exemplos podemos seguir e aplicar aqui no Brasil, é bom sempre lembrar esta fiel audiência que nos acompanha no Cafeína e no Invest News, a importância daquele clique, né, não? É importante, Doni, porque a gente está rumo aos 100 mil para as pessoas se inscreverem, para mandar para os amigos, os inimigos também, porque para parentes, para desconhecidos, só spam não, porque pode dar problemas legais. Agora, Doni, eu percebo que as pessoas devem estar achando que você está com um fundo falso, mas não, você está nos suntuosos jardins de Denúncio Mansion. E aí eu queria saber se é um pinheiro aí atrás, porque você sabe que o pinheiro nunca se perde. Sabe por que ele nunca se perde? Porque ele tem uma pinha. Exatamente, ele tem uma pinha, ele nunca se perde, e com isso a gente vai direcionar o Cafeína de hoje para o mapa da volta da pandemia, ou pelo menos as cartas que estão na mesa. Doni, o que teremos hoje? É isso, a gente separou aqui alguns exemplos, sabe, alguns países, algumas iniciativas para entender qual foi a estratégia usada de flexibilização da economia e qual foi o resultado obtido, se a gente pode mirar nesses exemplos, nesses cases, para trazer, fisgar eles e tentar colocar aqui no Brasil. Então, o primeiro caso que a gente pode pegar para analisar, que tem sido citado internacionalmente, é o caso de Israel. O que aconteceu? O governo de Israel adotou medidas de isolamento, como em outras partes do mundo também, viu por lá o desemprego aumentar muito, chegou a 20%, a taxa que é muito elevada para o país. E aí, o que aconteceu? Alguns cientistas, pesquisadores tentaram correr atrás de uma alternativa, né? Afinal de contas, o que nós podemos fazer aqui para melhorar, para reduzir esse nível de desemprego, ou pelo menos conter o seu crescimento? E aí, teve lá o modelo desenvolvido no Instituto Weizmann, em Israel, por 3 pesquisadores. O que acontece? Ele acabou sendo citado internacionalmente, até recentemente o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, mencionou esse estudo, e a estratégia dele, Sami, é de 4 dias de trabalho contra 10 dias em casa. Esse tipo de modelo que está sendo muito estudado são modelos de agentes. Então, é um pessoal que estuda biologia computacional, é uma área do conhecimento, e simulam. Porque se você é contaminado, por exemplo, na segunda-feira, demora, em média, 4 dias para você ter o primeiro sintoma. Ou seja, para o vírus ficar atuante. Então, se você trabalhou um dia, depois de 4, você já está em casa. Então, esse sistema de 4 dias presenciais com 10 na sequência entre trabalho e descanso seria uma forma de você não aumentar o contágio. Pelo contrário, né, você conseguiria ver exatamente quem está sintomático ou não e matar o vírus. E pensando nessas ideias, ele inspirou também um outro modelo que falaremos, que é o modelo da Áustria. Então agora, Doni, em homenagem à sua camisa de hoje, que é a camisa cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor sim, cor não, que muita gente gosta, é muito famoso, principalmente nas festas sertanejas, temos também o modelo austríaco, que é baseado no cor sim, cor não, e chama de semana sim, semana não. Então, quem que é o modelo da Áustria, que está testando agora, já está em experimento? Estão fazendo lá com estudantes. Por quê? Porque estudante é mais jovem, tem menos letalidade, e quase sempre estudante é cobaia de seus professores. Você vai fazer uma pesquisa, você faz com estudantes. O que eles estão fazendo? Estão fazendo o seguinte, bota uma semana de aula presencial, na semana seguinte, aula remota. Então, a pessoa vai lá, vamos supor que ela se contamine, digamos, na segunda-feira, no primeiro dia,
ela vai manifestar o vírus na quinta. Aí ela vai transmitir o vírus quinta e sexta no máximo, né? Isso no pior caso. Aí ela vai ficar em casa sábado, domingo e a outra semana inteira. Então ela tem aí 9 dias de espaçamento, isso também usando aí esses cálculos de biologia computacional, mostram que conseguem preservar bastante gente. Então é bastante interessante isso. Não sei se você tem mais alguma ideia. É claro que também não é para fazer isso e ficar fazendo aglomerações, né? Isso é combinado aí com distanciamento, medidas de higiene, Doni. Não, eu acho que é isso. É interessante mencionar que nenhum país é louco, nenhum governante está falando, abre tudo aí, beleza, vamos nessa, galera, full power, vamos abrir os grandes eventos, fazer um mega show para comemorar a reabertura, flexibilização da economia. Ninguém está falando isso. Agora, você tem que identificar estratégias para não deixar com que a economia inteira vá para o vinagre, para que todos os empregos sejam perdidos, porque chega num ponto onde a recuperação passa a ser muito complicada de fato. Quando a gente fala na Áustria também, só para dimensionar, para situar um pouco, o que acontece? Por lá, as atividades como comércio, barbearia e cabeleireiros voltaram com todo cuidado, cautela e tal, a abrir no dia 1º deste mês. A questão do distanciamento está sendo respeitada e implementada por lá com essas medidas cautelares, digamos assim. Na reabertura das escolas, medidas de higiene, isolamento de corrimão, marcas no chão para marcar a distância adequada de uma pessoa para outra, muitas vezes aulas dadas em ginásios de esporte, que são espaços mais amplos do que nas salas. Então, você vê que já é uma iniciativa que teve um resultado interessante, voltou com algum grau a uma relativa normalidade e pode ser um exemplo que vale a pena a gente também ficar bem de olho. Você acha que um dos dois é mais interessante para o Brasil, Sami? Olha, me parece que o modelo da Áustria é mais fácil de você organizar, né? Porque uma semana inteira, sim, uma semana não. Mas os dois têm a mesma genética, né? Os dois vieram desse estudo israelense, são aplicações diferentes. É uma boa, porque a gente vai ter que começar a falar de volta, né? Uma coisa é você achatar a curva, que é importante para não dar colapso no sistema de saúde, mas mesmo não dando colapso, o vírus é extremamente perigoso. Então, me parece que é uma boa alternativa. Gosto, entre os que a gente viu, por enquanto, é o que eu mais gosto. Então, calma, vamos ver outros. Nosso terceiro exemplo, nosso terceiro caso é o da Suécia. Também é uma estratégia que tem sido muito falada nas últimas 2 semanas, foi até citada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? O país nórdico evitou medidas mais radicais de isolamento, deixou bares, deixou restaurantes abertos, não indicou o uso de máscaras, e aí a gente resolveu estudar também. Vamos ver o que eles estão fazendo por lá, Sam. Quer fazer um panorama geral? Não, o panorama geral é que, assim, morreu 3.700 na Suécia. Tem uma questão que você fala, não, morreu pouca gente, mas você tem que pesar que é um país de 10 milhões de pessoas. Tem mais gente na grande São Paulo, por exemplo, que na Suécia. Então a gente tem que fazer isso. Muita gente compara a Suécia com a Bélgica, só que a Bélgica, que tem uma população um pouquinho maior, de 11 milhões 460 mil habitantes, morreu 9 mil. Mas a Bélgica tem uma contabilização diferente. Tudo que é dúvida, eles colocam como morte por Covid. Quando a gente olha a Suécia perto dos países escandinavos, morreu mais gente. E mesmo quando a gente faz aquela conta de mortes por milhão de habitantes, a Suécia tem 5 vezes mais mortes que o Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que eles falam, que aí sim a gente não tem recursos para saber, falam assim, não, morreu mais gente na Suécia, mas eles estão antecipando mortes. Então, enquanto nos outros países ainda vai morrer gente por um tempo, porque você tem essas ondas, lá vai morrer menos. Eu não sei, me parece uma estratégia ruim, em princípio. Por quê? Porque você está proporcionalmente perdendo mais vidas.
E também certas indicações como por que não usar máscara, né? Então, daria para fazer certas coisas sem o prejuízo da economia. Então, me parece um pouco demais, mas só o tempo dirá se eles, de fato, fizeram a coisa certa ou se eles foram imprudentes. Eu não sei se eu cheguei a mencionar, não é que o uso de máscara seja proibido, né? É apenas que ele não foi implementado, digamos assim, com muito vigor e em larga escala, só para não ter dúvida. Enquanto você foi falando, Sami, a gente também foi mostrando alguns números de comparação, né? De Suécia e Bélgica, comparando população, os casos e o número de mortes. Você também mencionou aí a diferença bem acentuada das mortes por milhão de habitantes, né? Quando a gente olha o caso do Chile, do Brasil e da Suécia. O da Suécia é bem mais elevado por esses fatores que você mencionou. E tem ainda a outra questão que é o seguinte, o pessoal às vezes acha que a Suécia não fez nada, tá vida normal, vida que segue, nada mudou. Isso não existe. Na verdade, não é bem, isso não existe, não é bem assim. Então, por exemplo, as aglomerações lá na Suécia foram limitadas a 50 pessoas. Os bares, outros lugares, mantêm distanciamento. Universidades, escolas, fechadas. Governo estimula o home office publicamente, com bastante vigor. A rede pública da Suécia é abrangente, então acaba que não tem o problema de sobrecarga por lá, o que não é realidade em todos os países, em todos os estados, e muito menos pode ser aplicado, no caso brasileiro, sobre esse prisma, né, de acordo com essa questão aí. Então, eu acho que são pontos para a gente observar, e esse, no fim, isso que você falou, né, quando a gente analisa por população, por milhões de habitantes, o número de mortes por lá é bem robusto, assim, não é desprezível, e por isso, se for para pegar algum exemplo, não parece ser o mais interessante para ser aplicado por aqui. O governo sueco, quando confrontado com essa questão de número muito elevado de mortes, diz que o problema se deve principalmente à infecção, a disseminação da doença, a infecção que aconteceu nos asilos. Eles foram um grande foco de contaminação por lá. Em muitos casos, o atendimento falhou, porque os funcionários também ficaram doentes, e com isso você teve um dado bastante negativo no país. E claro que o asilo, a gente está falando de um público que é o público mais sensível, é o público que corre mais risco quando tem a constatação de infecção por Covid-19. Vamos então, falando em Brasil, para o caso aqui verde e amarelo, o caso do Rio Grande do Sul. Sami, o que está acontecendo por lá? O Rio Grande do Sul fez uma coisa que é bacana, mas está longe de ter uma verificação assim mais forte. Primeiro, eles estão testando mais gente. Testar é bom, porque tem muito assintomático, país jovem como o Brasil, e crianças pililicos e pililicas do mundo espalham Covid. E aí tem um sistema de cores lá que o governador Eduardo Leite fez: amarelo, laranja, vermelho e preto, são as 4 gradações disso. E ele está tentando aí fazer um menor prejuízo. Até agora está indo bem, mas a gente não sabe se está indo bem, porque o vírus ainda não chegou com grande intensidade lá. A gente não sabe se os testes realmente estão sendo feitos, né? Por mais que a UFPEL, que a universidade fez testes, a gente não sabe ainda. Eu achei um número pequeno de testes, mas são tentativas. Eu acho válida. O perigo, Dona, não sei qual que é a sua visão, é você achar que é o dono do mundo, e a gente tem muitas incertezas, então não dá para ficar brincando com o vírus. Então esse negócio de ter muitos dados e monitoramento contínuo é fundamental. Então, quando for soltar, você tem que soltar um pouquinho e medir, soltar um pouquinho e medir, soltar um pouquinho e medir. Mais ou menos como o do Doni era solteiro e as namoradas faziam isso com ele. Soltava um pouquinho e ele via se estava tudo bem, soltava mais um pouquinho, via se estava muito bem. Era um menino muito serelepe, mas agora é um homem casado, um homem que não tem mais essa de solta e medir o relacionamento. Porque iam medindo o comprimento da coleira. Exatamente. Como um pequeno pet. E nesse momento eu pergunto para você, Samidana, qual é o nome da cantora que maltrata os animais? O cachorrinho, que maltrata o cachorrinho. Tem ideia? Não tenho. É a Madonna. Então vamos aos pitacos. Primeiro pitaco tem a ver com essa notícia aqui do investnews.com.br, Small Caps versus Blue Chips. Quais ações
levam a melhor na crise. Aí a gente tem uma matéria lá escrita pela Thaís Laporta, certo? Com muitos dados interessantes. O que acontece? Quando a gente pega o conjunto das ações small caps, né? Se a gente pega aquele ETF, o Small 11, né? Ou se a gente pega o índice mesmo, que tem os 79 papéis com esse perfil, o que acontece? No ano passado, o desempenho deles foi uma valorização de 58,2%, bem acima dos 31,6% do Ibovespa, né? Que tem as outras principais ações, muitas das conhecidas como Blue Chips. Aí, desde o início do ano até o pregão do início da semana, o que aconteceu? Essas empresas do grupo das Small desvalorizava 37%, essas empresas desvalorizavam 37%, enquanto o Ibovespa caía 29%. Então, o Ibovespa caía menos. E esse talvez seja o resumo, né, Sami? As empresas pequenas, elas sobem mais rápido numa alta, caem com mais agilidade num mercado que está com o padrão de bear market, padrão urso, faz assim. Qual é o seu pitaco em cima desta notícia hoje? A onda que leva, Doni, é a mesma que traz. Então, o que a gente pode falar? Small caps têm maiores riscos, né? As ações desse tipo, porque são empresas menores. Agora, quando a Bolsa tem alta, a tendência, e aí na matéria do investnews.com.br dá para ver, é que elas se valorizem mais. Então, geralmente a Bolsa sobe X, ela sobe mais. Mas isso também vale para queda. Então, se ela cai X, a Bolsa cai X, ela deve cair mais em média small caps. Então, acho que é tudo uma questão do seu apetite ao risco. Acho que faz sentido, sim, porque você pode ter ganhos maiores, né? Então, também a pessoa que não gosta de risco nenhum não vai para a Bolsa. E também, às vezes a pessoa fala, em vez de eu pôr, eu tenho medo de small caps. Tá bom, em vez de pôr, sei lá, 2% do seu patrimônio, coloque 1%. E aí você tem o índice, né, de small caps, que é o SMLL, que tem o Small 11, que você pode negociar, é bastante interessante, Doni. É isso, vamos para o segundo pitaco, Samidana. Teve uma pesquisa divulgada pela B3, né? Uma pesquisa divulgada pela B3, mostrando que o novo investidor da Bolsa negocia mais, diversifica e é muito jovem, serelepe, como o Samidana. Tem até 35 anos, Sami. Taca o seu pitaco aí. Estão até chamando, mas eu acho uma piada de mau gosto, de Betrolha. Mas não é, a empresa chama B3, que é justamente a Bolsa de São Paulo, que era o Ibovespa, aí virou BMF Ibovespa, e depois, finalmente, B3, que quer dizer muitas coisas, que eu esqueci agora. Mas é Balcão, Bolsa e Brasil, se eu não me engano. O que a gente vai fazer, Doni, agora? A gente vai olhar essa pesquisa. A Bolsa passou a ser mais acessível. Os custos são menores, você tem muitas empresas, eles investem, uma que aproxima. E também a gente tem uma questão conjuntural. Taxa de juros de 3% atualmente, a Selic, indo para 2,25% é a previsão do Focus para o final do ano. Ou seja, se você não quiser correr risco, você vai ganhar muito pouco ou quase nada. Também a gente percebe não só aumento, uma mudança de idade. Acho que é esse o caminho, como a gente gosta de falar. Enquanto no Brasil um pouco mais de 1% da população investe em bolsa, nos Estados Unidos o número é próximo de 50%. Então a gente ainda tem um espaço enorme para crescer. Corretoras, bancos, todos fazem uma parte importante. Talvez seja um setor, né, de investimentos muito mais competitivo do que o setor de bancos em si. E competição traz boas oportunidades, Doni. E é interessante que existe esse rejuvenescimento da base de investidores, né? Então, as pessoas estão querendo procurar mais informação, estão se tornando mais capacitadas, estão assumindo a guia a direção, o volante do seu patrimônio e da sua decisão de aplicações e de investimentos. Então, temos aí o resultado dessa pesquisa, né? 60% do total de investidores da B3 com até 35 anos e 30% dos que entraram neste novo período investiram até R$500. Então, não precisa nem ser muito experiente e nem ter muito dinheiro. Eu acho que esse é o resumo desta nova pesquisa. Se você quiser ver ela em sua integralidade, vá lá no investnews.com.br. E, Samidana, com isso,
a gente se despede lembrando e perguntando, na verdade, a você se você sabe por que a plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida. Porque ela estava de plantão. Não, porque só tinha médico de plantão. Muito bem. Foi um programa, de novo, não muito engraçado, mas com muito conteúdo. A gente está querendo voltar. Com muito boa vontade. Muito boa vontade, mas por conta desta pandemia mundial, estamos fazendo os melhores esforços para levar o conteúdo para vocês e para proteger a saúde de todos. Não sabemos quando poderemos voltar com toda a segurança aos estúdios, mas a nossa vontade sempre é fazer piada sem graça e fazer com que vocês percam um pouco do tempo conosco. Mas com muita alegria e inscreva-se no canal. É isso aí. Clica aí no like. Valeu. Tchau.